Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Episódio de Ciência e Performance Podcast. Estamos novamente com o nosso amigo, professor Marcos, e a gente vai continuar um tema sobre obesidade, só que agora é mais específico. Vamos Sim. falar sobre desafios e estigmas da obesidade. Então, qual é o método, Moisés, antes de começar esse bate-papo? Antes de tudo, coincidentemente, a gente tá com a mesma blusa. É outro episódio. Tá com o mesmo. Mas assim, o método é o 3C, fundamental para que esse conteúdo de altíssima qualidade possa ser compartilhado por mais pessoas. É quando o Instagram ou o YouTube ou o Spotify entende que é relevante e aí a gente consegue ter uma amplitude maior, chegando para mais pessoas e ajudando e contribuindo para mudar a vida de muito mais pessoas. É compartilhar. Primeiro curte. Se você não gostou, também descurte. Também ajuda o Instagram. Mas curte Instagram e YouTube. Curte, compartilha e comenta. Comenta algo que você achou relevante ou algum conteúdo que você gostaria que a gente trouxesse aqui para abençoar a tua vida. Vai lá. Lembrando que nós estamos em algumas plataformas. O YouTube, o Instagram, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Netflix. Então, se vocês quiserem, podem Tu procurar. acredita que a minha filha falou assim, papai, só me trollou, porque o senhor disse que o senhor tava na Netflix. Estamos chegando Lá na Netflix. Estamos chegando, é questão de tempo. É lá sim. Marcos, a gente vai falar, gostaria primeiro de agradecer novamente, sempre um prazer recebê-lo, até pela paixão que tu tens ao abordar o tema, com certeza foi muito bacana, enriquecedor, a temática anterior, assistam. Vamos falar sobre obesidade, eu queria primeiro que tu falasse do conceito da doença, da obesidade. E se é uma doença? E se é uma doença? É errado. Boa, legal já Ok. começar assim, bacana. Bom, a questão da obesidade, pegando a palavra do conceito, a gente já considera que tem um pequeno errinho na sua definição. Porque a obesidade vem de obedere, que significa do latim comer demais, comer em demasia. E a gente sabe hoje que não é isso. Sim. Não é porque você não é... Num congresso, na Semana da Obesidade, na Obesity Week, no ano passado, teve uma frase bem interessante que eles falaram assim, isso do inglês, né? Na tradução do português, eles falavam assim: você não é gordo porque você come, você come porque você é gordo. Esse trocadilho de palavras. Mas nessa piadinha que eles colocaram para chamar a atenção, para instigar a provocação dos palestrantes, que veio essa definição de que a obesidade ela é uma doença crônica, multifatorial e recidivante, onde existe uma deficiência na questão metabólica da absorção alimentar, do nutriente que você está comendo. Basicamente é isso. Então, se a doença, a patologia, ela vem antes, o comportamento vem depois, e não o contrário. A gente foi educado, a gente aprendeu na rede social, nas redes de vida, né, do cotidiano, que a obesidade era uma questão de fechar a boca e começar a praticar a atividade física. E hoje a gente sabe que se eu porto o gene da obesidade, as diversas genéticas da obesidade, e você não, Edilon, a gente pode ter o mesmo consumo calórico, mas eu vou expressar eu vou manifestar essa patologia e você não. Então, é muito interessante a gente já começar aqui o podcast falando sobre isso. Da gente não culpabilizar o paciente com obesidade pela doença que ele porta. Sim, perfeito. E com relação ao CID, Marcos, obesidade hoje tem CID? Tem Poderias CID falar? e é doença. E é doença, né? perfeito. Essa é a questão. Por isso que a gente fala muito sobre a questão do tipo, por mais que a pessoa fale assim, não, mas eu não sinto nada. Eu estou bem, eu posso fazer qualquer o coisa. gordinho saudável, né? Gente, e de verdade, para você que a gente sabe o quanto que é um sofrimento você estar acima do peso, a gente sabe que existe todo um movimento de aceitação do próprio corpo, isso é muito louvável, muito bom, né? Os modelos plus size, a gente vê muito isso na moda, e é maravilhoso a gente ver toda essa expressão da gente ter uma aceitação do corpo que a gente tem. No entanto, é importante a gente entender que ao normalizar o excesso de peso nesse aspecto, isso pode acarretar alguns problemas, inclusive de saúde pública, para a gente. Então, tem que ter um meio termo aí, da gente poder valorizar o corpo que a gente tem, né? As pessoas que estão com excesso de peso, que fogem daquele padrão. É até complicado falar de padrão de beleza, porque não existe. Né? A gente rotula isso, mas é uma bobagem. Não existe sem tamanho, né? Mas a gente impõe, né? Tanto hoje que é botox,
é chip da beleza, é clínica não sei do que, é carboxiterapia, é tanta coisa que a pessoa usa para aparentar. Olha, agora subiu de nível. Nunca aconteceu isso. Olha aí, Netflix, olha aí. Eu vou te falar. Eu vou até colocar aqui para não aparecer o rótulo do propagandista, porque ninguém tá pagando vocês para isso. Obrigado, meu amigo André. É outro nível agora, o nosso videomaker aí. Só, gente, isso aqui é fritada do Rio Guamá. Então, aí a questão. Peraí, deixa eu fazer um. Vocês viram aquele vídeo que bombou do Cristiano Ronaldo? Ele tirou a Coca-Cola e pegou lá. As ações caíram assim, absurda. No mesmo dia, não foi? Foi onda. Coisa muito rápida. Aquilo foi onda. Pesado. Então, a questão de você falar que é muito louvável você aceitar o corpo que você tem, mas é importante a gente ver que essa conta vai chegar um dia e a gente precisa conscientizar as pessoas e colocar o respeito que a obesidade merece. Tratar o paciente com obesidade com o respeito que ele merece pela doença que ele porta. Marcos, eu tenho uma coisa polêmica aqui pra ti. Somente se existe essa relação genética e ela é um fator que influencia muito essa relação da obesidade. O que a gente pode entender então que ao longo da história esse aumento muito perigoso do sobrepeso e da obesidade, como pode se explicar? Entende? Se é uma coisa relacionada à genética. Moisés, até a poluição interfere na nossa genética, interferiu ao longo do tempo a nossa genética para disfunção mitocondrial, para gerar o excesso de peso. Sim. É incrível. Primeiramente, a gente viu estudos mostrando o quanto que essa disfunção mitocondrial, por conta da poluição, interferia na parte da glicemia. Então, até o diabetes era influenciado sobre isso. E, mais recentemente, com relação à obesidade. Então, a gente vê o quanto que o meio ambiente ele exerce muito poder positivo ou negativo na nossa expressão genética. Isso vai sendo gerado ao longo do processo, ao longo dos anos. E um outro aspecto nós mesmos vamos selecionando os nossos genes através do comportamento para que haja uma sobrevivência da espécie. A gente fala de epigenética, então, aí, né? Sim, porque aí quando o meio ambiente influencia nas respostas gênicas, né? Então, na expressão, né? Na expressão. Não, mas expressa, sim. Sim. Uhum. E é legal a gente falar essas coisas porque hoje em dia, por exemplo, não dá pra gente desvincular, inclusive de questões ecológicas, ambientais, preservação do meio ambiente, e desvincular isso do tratamento da saúde pública, que vai estar ligado muito com relação à obesidade. Só que assim, aí entrando em questões polêmicas também, né? Existe um lobby muito grande na política de você não rotular alimentos ditos como carcinogênicos, como altamente calóricos, como, enfim, uma série de coisas que, de novo, esse lobby vai impactando diretamente no nosso nível de consumo. Porque aí você deixa de informar a população de um malefício que poderia, se você tivesse a consciência, você não consumiria. Entendi. Dependendo do país tem, né? Eu lembro que quando eu tava no Chile, lá na lua de mel, fui comprar uma barrinha de chocolate. O cara passa a lua de mel no Chile, velho. Olha só, te falar. O Moisés foi para Outeiro. Ele foi para Outeiro, eu fiquei no... Existem níveis aqui, tá? Quando eu fui comprar um chocolate lá, tinha uma frase assim, bem destacada em vermelho: alta quantidade de açúcar e gordura. Olha só. E tinha que ver igual como era com cigarro, pô. Sim, né? Ideia. Mas assim, falando de obesidade, é uma doença multifatorial, está associado com nossa redução do nível de atividade física, a tecnologia. Por exemplo, quem é que varre casa? O cara que tem dinheiro, o Moisés que tem dinheiro, ele tem aquele robozinho. O Moisés, ele não lava a louça, ele tem a máquina que lava a louça. Eu lavo até o banheiro. O Moisés não esfrega o chão. Ele tem uma máquina que esfrega o chão. Lá em casa não, é tudo no manual, tudo no manuel. Mas o nosso nível de atividade física ele reduziu drasticamente. Vê quantos passos vocês deram por dia aí hoje. Exatamente. Eu utiliza escada, elevador. Aí o cara não utiliza a escada, mora em condomínio, mas quando ele chega na academia, o que ele faz? Simulador de escada.
Vai entender Cara, a logística doido, do ser né? humano, né? Aí o cara Coisa fica meio 40 louca. minutos no Exatamente. simulador. Olha, Quebrar eu dei hoje 1000 passos só e o preconizado para manutenção. E assim, a comportamento ativo é um fator de proteção contra o ganho de peso. E é de 10 a 12 mil passos, né? A gente vê a população europeia que fala muito sobre isso, né? O Brasil a gente não anda, a gente não se movimenta. Tem que né? se movimentar. O nosso genoma ele foi programado para fazer atividade física, desde a época lá do Neandertal. Tinha que caçar, correr, fugir, se movimentar. Então, se você não está fazendo o mínimo, que é a atividade física, ali pelo menos 150 a 300 minutos por semana, tu não vai ter saúde, não tem jeito. Nosso genoma foi programado para fazer movimento. E Odilon, é interessante você falar sobre isso, cara, porque assim, ainda mais na pandemia, a gente ficou muito recluso dentro de casa, o online explodiu, e a gente começou a ver alguns trabalhos mostrando o quanto que o mundo ficou mais sedentário. A média, antes da pandemia, de comportamento sedentário mundial era de 7 horas, sentado. Hoje está de 9 horas. Hoje, em média, as pessoas passam 9 horas sentadas. Caraca. E aí, cara, é curioso porque, assim, a gente sabe que inclusive, a gente fala muito sobre, até na cirurgia bariátrica também, um dos maiores fatores para preservação do peso perdido é a gente não somente fazer o exercício físico, mas a gente reduzir tempo de comportamento sedentário. Se manterá ativo ao longo do dia. Ao longo do dia. É isso que às vezes falta. E tem um trabalho bem legal que eles fizeram. É difícil de reproduzir, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Eles pegaram voluntários que faziam uma interrupção de comportamento sedentário a cada 30 minutos. Então eles se levantavam e faziam 15 agachamentos, que é o sentar e levantar na cadeira. O outro grupo era controle, só ficava sentado. E eles viram que essas pessoas que de meia hora faziam 15 agachamentos, eram 15 agachamentos ou 2 minutos de caminhada no local lá. Eles tinham um aumento de até 4 vezes na síntese de proteína pós-prandial. Então, quer dizer, você melhora a sua absorção de proteína no músculo só pelo simples fato de você só estar se mexendo. Sim. E assim, e é simples. Lógico, você não tem que ficar, você pode não ficar de meia hora na sua casa, mas de uma em uma hora, você fizer qualquer coisa, isso vai impactar diretamente no seu controle de peso. Sim. É curioso isso aí, né? O Odilon tem um dado que ele sempre fala sobre a pessoa que está acamada, né, Odilon? Sim. Tem um estudo que é clássico, que eles pegaram pessoas jovens, mais ou menos a minha idade, 22 anos, por aí. Mentiroso. Claro. E aí eles falaram assim, bora simular o ambiente de hospitalização. Uma semana acamado, sem fazer o mínimo de movimento ou fazendo o mínimo de movimento. Os caras perderam em média 1,5 kg de massa muscular em uma semana, 1,5 kg. Aumentaram o nível de insulina circulante, aumentaram pressão, reduziram a capacidade funcional, então em uma semana. Incrível, hein? Eles eram saudáveis. Eram saudáveis, 22 anos, essa foi a média da população. Peso eutrófico, tudo certinho. Então os caras envelheceram bastante em uma semana. Professor, amigo professor, padrinho, Marcos, e esses estigmas, cara, que existem? Eu queria que tu falasse de alguns, assim, mitos, estigmas, desinformação, e o que isso pode impactar diretamente na vida e na mudança dessa realidade que a gente tem hoje, né? É muito grave, né, cara? Porque assim, ele começa com a mídia, que a gente vai ver, mas ele tem um braço muito forte na área profissional também. Tem muitos profissionais, inclusive, da área que trabalham com obesidade, que tem estigmas em relação à doença, à obesidade. Na nossa área, a gente vê muito isso. Muitos profissionais da educação física que eles têm muito preconceito com o paciente, com o indivíduo que tem excesso de peso. Porque a gente atribui o excesso de peso a uma falta de caráter comportamental. Existe muito isso. Tem até dados mostrando na parte de obesidade infantil que as crianças, quando vão escolher montar o time de futebol, os últimos a serem chamados eram os com excesso de peso. E é curioso porque em várias replicações... Isso aconteceu comigo, porque quando eu era mais jovem, eu tava com sobrepeso. Aí tu era sempre no gol, né? Ficava no gol. Por isso que tu é goleiro, aquele ídolo. Olha, você é goleiro? Eu fui goleiro. Porque ninguém te colocava na linha. Era gordinho, né, e tal, assim, aí todo mundo escolhia o outro fulano, o Odilon era o último, ficava lá no gol parado, só levando a bolada, aí depois
Dei aquela estirada, né? Emagreci também, acabei me tornando mais ativo. Comecei a praticar esporte, Você acabei foi fazer goleiro. profissional de educação física? Também, eu sempre gostei de atividade física, de exercício, de esporte. Olha Aí só. eu escolhi. E é assim, e tem tudo a ver. Né? Assim como a gente tem que criar uma acessibilidade para pessoas que portam necessidades especiais funcionais, isso também tem que ser feito para pessoas que têm excesso de peso. Por exemplo, no meu consultório, ele é totalmente projetado com uma cadeira que vai aguentar o peso do paciente, para não gerar constrangimento. Sim. O meu irmão é psiquiatra e às vezes ele atende pacientes em locais que são mais humildes, né, assim, e quando ele atende uma pessoa que tem excesso de peso, a pessoa fica em pé, porque a pessoa tem vergonha de sentar numa cadeira de plástico. Ou quebrar a cadeira, né? De quebrar a cadeira. Que não aguenta, né, cara? Sabe? Então, assim, aí você já vê o constrangimento daquelas coisas, né? E assim, o paciente com obesidade, ele não tem descanso. Porque se ele está num restaurante comendo salada, tá com culpa aí, quer, sabe, já é julgado. Sim. E se ele está no mesmo restaurante comendo um cheeseburger, tá vendo? Olha, tá aí porque tá... preguiçoso. Depois tá reclamando Ele está com obesidade, vamos julgar. Cara, não tem fuga. Ele sempre é julgado. Né? É difícil essas questões, né? E assim, transporte público. Se você está com excesso de peso e você não tem um recurso financeiro para pegar um aplicativo ou ter um seu próprio carro e depende de transporte público, imagina. Ferrado. Como é que você gerencia isso? Vê a cadeira do avião também. Cadeira do avião. Vocês viram aquela moça lá dos Emiados que ia para assistir acho que era a Copa. Acho que foi na Copa. E ela comprou uma cadeira, óbvio, né, da Emirados Árabes, lá não sei que Airlines, e não cabia. E assim, não é barato, né? É $5.000, é uma coisa absurda. E a mulher falou, não, você não vai embarcar. Né? Você tem que comprar outro assento para você. E ela tinha excesso de peso, e ela não embarcou. E como é que processa? Aí tem todo aquele trâmite judicial e a vergonha associada. Constrangimento. Então, assim, né? é um constrangimento absurdo. Sabe? Isso, assim, gente, hoje cada vez mais você vê que a tendência é você excluir mesmo essas pessoas do convívio. Né? Recentemente, uma grande marca de moda, que eu não vou falar aqui porque de repente elas podem patrocinar vocês futuramente, sim, né? Com certeza. Mas ela disse assim, olha, eu não faço... Questionaram ela, essa marca, por que ela não faz modelos plus size ou modelos mais... sem ser slim, né? mais confortáveis. E eles foram taxativos e falaram assim, não, a gente não quer a nossa marca num corpo que não seja perfeito, bonito, rígido. O padrão, né? Padrão longilíneo. Na caruda, assim, sabe? Então, assim, você vê, já vem daí. Né? Então, de todas as frentes, você vê um preconceito de um lado, um julgamento de outro e uma falta de estrutura do outro. Não tem saída. Perfeito. É doido isso, né? E aí, associado também a isso, você vê quanto custa você comer saudável, quanto custa você comer traquinas, dar para o seu filho. Então, assim, você comer algo mais integral ou comer alguma coisa mais... Né, mais farináceo, aquilo ali é R$1. Comer uma barra de proteína custa quanto? Versus uma barra de cereal que é um décimo do valor, às vezes. Né? Então você vai... Então quem não tem estrutura financeira para se cuidar também, e aí você vê uma pessoa que de repente mora na periferia, tem dupla jornada de trabalho, tem que deixar o filho na creche, os 3 filhos na creche, vai ter que horas, que tempo vai ter para comprar, para fazer a sua comida? E é muito fácil você falar assim, não, no domingo você faz a sua marmita para a semana. Então, mas qual é a realidade que você vai se deparar com aquela pessoa que de repente está vendendo o feijão, está deixando de comprar o feijão para comprar o arroz? Né? É ovo, arroz e feijão. Então, é muito difícil, gente, é muito complicado. Tem uma frase que eu falo para a Rejane, que eu falei, Rejane, eu percebi que nutrição é economia. Eu tenho que ensinar os pacientes, às vezes, a economizarem para um lado, para priorizar um alimento mais saudável. Se tu pudesse, né, levar eles ao supermercado, a ensinar as escolhas, a ler os rótulos, reeducar, é todo um processo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não vai. E quando a gente também fala de estigma de obesidade, às vezes a própria palavra, o paciente é obeso. Não, ele está com obesidade. Isso. Então as pessoas acabam usando os termos errados. É tipo quando a pessoa fala, vai estar com mal de Parkinson, ele está com a doença de Parkinson. Ele é hipertenso, não, ele está com hipertensão arterial.
Até a palavra as pessoas às vezes pronunciam errado. É. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? A pronúncia, ele está com obesidade, o paciente está obeso, o caráter, né? Que o profissional, a palavra que o profissional da área da saúde deve estar utilizando e o cuidado que ele tem que ter. E Edilon, isso é treino, viu? É treino nosso, como da área da saúde. Porque a gente já fala, a gente já cresceu no meio acadêmico falando assim, é o paciente diabético. Sim. Né? Hoje a gente já fala paciente com diabetes, paciente com hipertensão. Né? E ainda tem um pouco de... Eu não vejo que é de má fé, mas é um treino. Né? Sim. A gente ainda fala muito o indivíduo obeso, o paciente obeso. E o ideal, gente, é a gente falar que a pessoa que porta aquela patologia. Então, o indivíduo com obesidade, o paciente com obesidade. Né? Então, isso aí pode parecer bobagem, mas, de verdade, isso não é mimimi. Não é bobagem, não é mimimi, verdade. Isso diz muito sobre a pessoa. Inclusive, até de você melhorar a linguagem acolhedora para aquela pessoa que está com obesidade, de você, às vezes, você não chamar de paciente, né? Você não chamar, isso aqui, para não expor aquilo ali. Porque você não sabe como é que vai chegar aquela mensagem no ouvido daquela pessoa. Né? Então, é muito legal a gente começar, partindo da nossa educação em saúde, educar as pessoas que vão ser atendidas. E se você é uma pessoa que está na condição do indivíduo com excesso de peso, com obesidade, não aceite menos esse tratamento. Exija um tratamento de respeito. Exija que você seja tratado com o respeito que você merece. Esse é um ponto crucial. Porque ninguém julga um paciente que tem câncer, que teve uma recidiva do câncer, como uma pessoa que falhou no tratamento. Você acolhe. Uma pessoa desleixada. Não vai falar que ele é desleixado. Tá vendo? Infartou porque come bacon. Você não fala isso. Né? Agora, com a obesidade acontece. Tanto é que é um dos maiores motivos da pessoa não retornar em consulta é a vergonha porque reganhou peso. A pessoa não volta. Ou não volta com a equipe que tratou. Que acha que vai tomar pedrada. É a questão do julgamento. Ele tem medo de ser julgado, o paciente. Exatamente. E às vezes eu já falei isso pro paciente. Você pode falar, eu não vou te julgar. Às vezes eu tenho que falar porque o cara ele já me olha assim, não, ele já entra se justificando. Não, mas ele já passa emagreci, tanto por isso, né, cara? Ele não emagreci, não, mas eu não emagreci por conta de... Calma, eu não tô te julgando. Exatamente. Bora analisar aqui o que a gente errou, o que a gente pode melhorar. Aí é a questão de você saber se comunicar com o paciente. Cara, cara, isso é cirúrgico, cara. É muito legal porque, assim, o ato de não julgar, que é essa escuta ativa, que a gente fala muito no consultório, que a gente escuta muito o paciente, é de tentar entender o problema dele. Porque às vezes a gente, qual é a nossa soberba de que eu sei mais, eu tenho todo o conhecimento do mundo e tal, e eu sei o que é melhor para você. Você não sabe o que você quer. Eu sei. Esse tipo de soberba acadêmica profissional não necessariamente vai fazer bem para o paciente. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito legal, que é quando Jesus está com aquele cego de nascença, né? E aí, veja, tá no meio da rua, né? Tá todo mundo olhando, tá julgando Jesus, aí, que conduta que ele vai ter, né? E aí ele fala assim, o que queres que eu te faça? Quando eu li aquilo, pela primeira vez, eu falei assim, pô, o cara não viu que ele é cego? Jesus não viu que o cara tá pedindo dinheiro na rua porque ele não consegue trabalhar porque ele é cego? Por que ele tá perguntando pro cara o que ele quer fazer? Não tá óbvio. Não estava óbvio. Então, e outra, é importante que a pessoa verbalize. Aquilo foi uma escutativa, sabe? De você falar assim, eu quero ver. Pronto, então, da feita que você verbaliza seu desejo, eu vou conduzir aquilo que é necessário para você. Mas antes, eu tenho que te escutar. E ele poderia querer outras coisas também. Exato. Eu quero comida, eu quero... Exato. E outra, esses caras eram marginalizados da sociedade. A partir do momento que ele passa a enxergar, ele começa a também ter obrigações importantes ali, a sair daquela condição. Começar a trabalhar, a ter uma vida... Então, são vários... Por isso que ele falou, né? Ele perguntou. E essa relação da escutativa e de entender a pessoa que está sofrendo ali é fundamental. É fundamental. E aí, Odilon? Tens mais alguma dúvida, Moisés, com relação a isso? Senão eu não vou para... A questão... só para a gente fechar aqui, a questão do gordinho saudável. Como é que a gente pensa nessa... Pois é. A gente até tangenciou aqui, mas assim, de novo, pessoal... Por que não existe, né, uma pessoa gordinho, né, aqui entre aspas, saudável? Isso, perfeito. Porque assim, partindo um pouco da bioquímica, a gente tem algumas células chamadas de adipócito. Ela é projetada, design dela é para acumular gordura, certo? Armazenar energia.
Quando a gente está se alimentando, ela vai inchando e atinge o seu limite. Se você tem um limite atingido em vários desses adipócitos aí, e você continua jogando a energia para dentro do corpo, o corpo não joga fora a energia. Então ele vai começar a estocar em outros órgãos e sistemas e tudo, que não foram projetados para ter gordura dentro. E aí que vai gerar essa reação de, se eu estou entrando na minha casa e tem alguém invadindo minha casa, vai ter uma reação de represália ali dentro. Então, esses órgãos começam a produzir substâncias para tentar expulsar essa gordura. E isso gera o que a gente chama de processo inflamatório. Por isso que a gente fala que a obesidade, ela é um processo de inflamação sistêmica. O corpo inteiro daquela pessoa está inflamado, mesmo ela não manifestando aqueles sinais, sintomas de tudo. Né? Mas o corpo dela, ele faz ações químicas piores, ele tem reações moleculares piores, ele tem um sistema pior de funcionamento. Então, essa conta pode não estar agora, mas ela vai chegar um dia. Sim. Né? Então, é muito interessante a gente colocar isso, né? Que por mais que você não ser saudável, não necessariamente significa você olhar para a pessoa que está bem. Não é ausência de doenças, como as pessoas acham. Exato. Eu sou saudável porque eu não tenho nenhuma doença. Não necessariamente. Não, por Exatamente. exemplo, o Odilon é saudável, mas ele tem hipertensão, ele tem diabetes. Acaba logo comigo. Tá caindo o cabelo dele. Comigo. E vamos para o outro lado. A gente olha para o atleta. Se você olhar para o atleta e você achar que aquilo é saúde, não é, gente. Né? A gente for olhar, aquilo ali é performance, aquilo ali é recorde. Aquilo ali o cara faz qualquer coisa para bater uma meta. Às custas de corticoide, de anabolizante, anti-inflamatório, analgésico, tudo. Né? Então, assim, nem de longe aquilo ali vai ser um exemplo, né, de saúde. Essa questão que tu falaste aí da inflamação clínica de baixo grau é muito importante que a gente entenda, né? Porque o paciente, ele tá ali, ó, tendo a hipertrofia adipositária. Se essa gordura vai para o local que não deveria ter um termo, né? Que é a gordura ectópica, que ela pode ir para o fígado, para o coração, para o pâncreas, esses órgãos começam a perder função. Exatamente. E essa inflamação, ela é o gatilho para várias doenças. Então, às vezes, é uma doença silenciosa. O cara, não tenho sintoma. Mas se você continuar assim, uma hora a conta chega. Exatamente. E aí, eu queria, Marcos, que tu falasse de 3 estigmas que tu mais escuta, que tu que trabalha com pessoas, pacientes que fizeram bariátrica, pacientes que têm obesidade, os estigmas mais comuns. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está assim porque ela é preguiçosa. É o que eu mais escuto. Esse é o mais comum mesmo. É a falta de caráter, né? Que é a preguiça. O cara tá sempre porque ele é preguiçoso. Sempre associado a tudo que tem de falha de caráter. Então a pessoa é mentirosa, a pessoa é manipuladora, tudo. Né? Então a pessoa que tem obesidade, ela é associada, esse perfil é associado com tudo que tem de pior de caráter possível. A pessoa que não passa confiança, não passa a imagem de ser uma pessoa bem sucedida. É meu, Marcos? Tu que trabalha com pesquisa isso. que mostra isso, né? Que eles perguntam para as pessoas, não confio, né? Você não contrata é verdade, empresa. cara. Por incrível que pareça. Estigma pesado. Muito, muito. Então, e assim, é um estigma que tem a ver não somente a parte de caráter, mas também a parte de saúde. Então, assim, você não escolhe aquela pessoa de contrato, não somente porque ela aparenta ser uma pessoa desonesta por estar com a obesidade, mas ela é uma pessoa que, pela lógica da empresa, ela vai onerar muito a empresa porque vai tomar muito atestado. Entende? Tem tudo isso. Né? Porque vai ficar doente. É uma pessoa que vai ficar doente muito rápido, né? O RH vai ficar sobrecarregado por conta disso. Então esse é o primeiro ponto assim, que a gente vê, que é o desvio de caráter. Cara, outro estigma que a gente vê muito, deixa eu pensar aqui, acho que seria a questão mesmo do... Tem algum, Moisés, que tem em mente? O que eu mais escuto falta de força de vontade. eu escuto isso. Falta de vontade, verdade. Também. Você não tem força de vontade, tá? Eu escuto esse também bastante. E a outra, que até eu vejo, que a gente falou agora do gordinho saudável, esse é mais como mecanismo de defesa. Eu vejo isso mais dos pacientes. Os pacientes que portam, eles falam, não, mas eu estou bem. Então, o estigma deles é nesse aspecto, do tipo assim, apesar de eu estar nesse tamanho, eu estou com excesso de peso, mas eu faço, aí ele se compara, né? Eu faço qualquer coisa que outra pessoa pode fazer também. Eu sou o gerente da minha empresa, eu sou um cara que sabe, assim, ele tenta equilibrar a parte da sua doença com outras coisas que ele é bom, por exemplo, entendeu? Eu vejo muito isso. Olha aqui.
o nosso amigo. Um caso real, né? Uma pessoa magra com 10 anos teve hepatite e o médico falou para a mãe que deveria comer doce para ajudar no tratamento. Para ajudar no tratamento. Doido, né? Olha isso. Doido, né? Olha isso, cara. E tem isso também, né? Falta de competência dos profissionais. Falta de competência dos profissionais em dar esse acolhimento, esse suporte, a orientação, em todas as áreas, né, cara? A gente tava com o nutricionista Fernando Faro. Fernando Faro foi um excelente Cara, episódio. incrível, depois assiste o episódio. Incrível Nutrição como comportamental. falta de acolhimento é incrível nesse processo. E não tem como um profissional ele ser competente só entendendo a parte técnica. Ele Exatamente. precisa ser humano no atendimento. Ele precisa acolher o aluno, o paciente. Ele precisa saber que esse relacionamento positivo cria uma relação afetiva, emocional que ajuda no processo de tratamento. Exatamente. Então, é fundamental isso. E Moisés, sabe o que é interessante que a gente está vendo agora com esse avanço da inteligência artificial? É que, por bem ou por mal, esse profissional que não tem a área do acolhimento e da inteligência emocional para entender a parte do acolhimento, ele vai começar a perder mercado. Porque é o seguinte, hoje a gente já está vendo a inteligência artificial fazendo toda a parte técnica que às vezes a gente vê assim. Porque, por exemplo, esse argumento pode dizer assim, não, mas o robô não vai me substituir porque não vai substituir a parte humana. Mas, meu amigo, o seu atendimento não é humanizado, então vai substituir. E já tem, né? Tem robotizado, né? robotizado. Tem robô que é atendente, que call center, que te liga. Vocês viram aquela matéria do robô fez uma terapia? A mulher fez uma terapia com o robô sem saber? Não vi, bicho. Lógico, isso foi experimental. Eu vi na igreja. Fez o culto. Fez o culto. Uma inteligência artificial, mano. Fez o culto. Pelo chat GPT fez um culto inteiro. E muita gente foi ver pela verdade. Não, eles sabiam, né? Matar. Mas incrível, doido isso, né? Cara, o chat GPT passou na prova da OAB. Você tem noção? Tem noção, cara? A gente já vê hoje, por exemplo, na parte de nutrição. Eu já fiz isso aí, tá, gente? Na parte de nutrição e de educação física. Eu coloquei um caso clínico pro robô e coloquei, olha, é condropatia, tararau, tantos anos, paciente com tal de MC, tararau, monte um treino, uma dieta. As informações ele monta, né, cara? Monte um treino e periodize o treino, monte uma dieta baseada em cetogênica, tararau, ele montou tudo. Doido. Aí eu perguntei assim, uma amiga Nutri, né, do ambulatório da Unifesp, e assim, qual seria a diferença? O que a gente faria de diferente aqui? Humano, e ela falou assim, cara, aqui não tem nada, a gente faria totalmente a conduta que ele fez. Ele fez até melhor do que a gente. Entende? Então, assim, se a gente não aprimorar o lado humano, já era. Agora para o profissional, se a sua atuação profissional é baseada em você pegar um diagnóstico, interpretar um exame e emitir um laudo, isso, a inteligência artificial fadada ao fracasso, né? Extinção. Você já é um fóssil e não sabe. Fica pesado. O meu primo, que é advogado, ele falou assim: monte uma petição com essas caras. Cara, montou. Doido. Falou, pô, e aí? O que eu faço agora, né? Ele é muito, como ele trabalha basicamente com aposentado, né? Ele fala pensionista aposentado, ele que aposenta as pessoas. Ele tem muito lado humano, de explicar para a pessoa, documentação, atender bem. Ele trabalha basicamente com isso no direito, né? Cara, eu tenho, agora um escritório de advogado pode ter um advogado e 5 chat GPT. Rápido, o cara coloca aí tudo que precisa colocar, ele vê se tá tudo certinho, beleza, tá aqui, vamos só assinar, fechou. Os clínicas vão ser assim agora. Tem um profissional que sabe de tudo, já sabe mais ou menos o clínico. As clínicas... A tendência vai ser essa. Por isso que, de novo, voltando aqui na gordofobia, empatia, a gente tem que treinar cada vez mais isso. Moisés tem um curso bem interessante sobre isso, né, Moisés? Sim. Sobre inteligência emocional. Inteligência emocional para trabalhar essas características. E uma delas é a empatia, né? Que faz parte. Faça o curso com Moisés. Obrigado. Mais de 10 milhões de acessos. Para a gente finalizar, a aplicação prática dos estigmas. Assim, o que o profissional pode fazer para atender, evitar o palavreado errado ou equivocado ao atender um paciente, o estigma? 3 aplicações práticas. Acho que a primeira tu já falaste, né? Ser empático. Ser empático, né? Saber fazer essa escuta ativa. E realmente escutar, não é só ficar escutando para esperar a sua vez de falar. Acho que esse é o primeiro ponto nesse aspecto.
não abandonar esse paciente ao longo do processo, porque às vezes a gente fala assim, eu fui empático na consulta, mas você esqueceu. Você largou o cara, meu. Foi empático hoje, depois esqueceu, cara. Sabe? Então, acompanha, né? Se mostre presente nesse aspecto, e esse ponto que a gente falou da linguagem. Atenta para a linguagem, porque a linguagem vai ser muito importante dessa cobrança boa. Porque é importante que você esteja presente e cobrando de uma forma correta. Porque cobrar de uma forma errada, né? Aí. E a pessoa percebe, tá? Tem a questão Saiba disso. do ambiente, né, também, que tu falaste, Zé. Lá na clínica, a cadeira ela é um pouco maior, nós tivemos essa preocupação, mas aí quando a gente foi comprar a balança, só achamos até 140. 140, olha só. Aí eu fiquei com essa preocupação, pô, se o cara tiver mais de 140, eu não vou pesar o cara, já tô começando errado a avaliação. Então, também tem que pensar. Os FIG, né? Os FIG, parece que para... Nossa, o próprio aparelho de pressão, né? Tu vais comprar, então tem que ter um G, né? Para tu conseguires verificar de maneira coerente. Adaptado. A gente tem o G lá, então tem o P, o M e o G, o aparelho de pressão arterial, no caso. Então tem que pensar nisso, o ambiente realmente, se você for trabalhar com esse público. Eu acho que qualquer tipo de doença a pessoa precisa mais de acolhimento e menos de crítica, né? Exatamente. Isso é real. E aí, amigo? Fechamos, né? Fechamos. A gente vai ter o terceiro episódio com ele, né? É muito raro ele aparecer aqui em Belém. Daqui a 2 anos de novo. Eu gostaria de agradecer, Marcos. Foi muito bacana também esse bate-papo. Eu acho que vocês que estão vendo ou escutando pelo Spotify, vocês irão aprender muita coisa. E o mais importante não é só aprender, mas refletir sobre a sua conduta. Então ficamos por aqui. Aguardem esse episódio. Foi sensacional, cara. Eu acho que a gente trouxe uma visão da obesidade diferente, né? Não só sobre a prescrição do exercício. Só a fisiopatologia, né? Sim, foi uma relação que a sociedade de fato precisa aprender. Então envia para todo mundo que você entende que precisa e necessita dessa informação e dessas orientações. Obrigado pela tua atenção com a gente. A gente volta no próximo episódio. Tchau. Palavras finais do Marcos, né? É verdade. Agradeço vocês aí, Diego. Obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto. Então fechou, galera. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.